Esse é o Giro do Agro, esse é o programa semanal aqui que a gente traz as notícias do agronegócio para deixar você bem informado. Temos mudanças hoje aqui. Primeiro, não temos mais o Lucas, hoje o Luiz está aqui com a gente, né? Por quê? O que aconteceu com o Lucas? Férias. Agora, hoje em dia o trabalhador quer tirar férias, velho. O trabalhador quer férias agora. Porra. Trabalha 6 anos que até quer férias. É pra acabar, por isso que as empresas vão pra frente. É isso, cara. Então, hoje a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre o Arthur Lira, talvez aí ministro da Agricultura, isso mesmo. Rolam uns bastidores aí, a gente vai trazer algumas notícias que pode ser que o presidente Lula queira esse apoio do Centrão aí, trazendo o Arthur Lira para a presidência do Ministério da Agricultura. Também temos aí o recorde no café, 50 milhões de sacas no ano passado. Para vocês terem ideia, 2023 foram 39,2 milhões. Agora a gente foi para 50. E também São Paulo aí que lidera as exportações agropecuárias, com superávit de 150 bilhões em 2024. Mas espera aí, o que é superávit? É quando você compra, você vende mais que compra. Então, por que essa notícia é tão importante? Porque São Paulo é o que mais compra, 30 milhões de pessoas, é muita gente comendo e mesmo assim vendeu mais do que comprou. É o agro dominando tudo mais uma vez. Até em São Paulo, hein? Então, olha aí, o recorde no Porto de Santos, né? Bateu mais um recorde aí graças às exportações de soja e açúcar. E a principal notícia mesmo que é Lula deu ré no Pix. É isso mesmo. Lula deu ré no Pix. É isso. Aconteceu. Arregou. E a gente vai explicar isso porque foi cheio de fake news aí. O governo soltando fake news. Que, pô, ninguém falou de taxação do Pix. A gente falou de fiscalização e o governo falou, não vamos taxar. Ninguém falou isso. Nicolas Ferreira batendo recordes 313 milhões de visualizações. É como se cada brasileiro tivesse visto aquele vídeo 1,6 vezes. Espetacular. Loucura, hein? Então, tem muito o que falar sobre o Pix, a gente vai falar mais no final. E esse é o Giro do Agro. Hoje ao meu lado aqui a Lízia, como sempre. A Lízia que tem que me apresentar já. Pô, tem que apresentar o Edson. Intruso. Aqui do meu lado tá o Edson. Obrigado. Hoje todo de preto. O homem tá chique. Um prazer inenarrável estar com vocês. Espero que o domingo de vocês esteja sendo muito sadio, como eu prometi pra um companheiro meu que eu ia falar. Aí. E eu queria mandar um abraço pro pessoal que tá lá em Canarana hoje, na Dinetec. Eu ia pra lá, mas infelizmente algumas coisas que eu não consegui ir. Mas tá lá o pessoal da Meta, Rodrigo, quem fazendo a cobertura lá, o Igor, todo mundo. Pô, 20 mil pessoas. Primos Agro na minha cidade. Ainda vamos trazer os moleques pra cá. Cara, aquele povo engraçado demais. Primos Agro tá lá, todo mundo, cara. Pô, que feira bonita. A cidade inteira para. O pessoal começa a alugar quarto na casa porque não tem lugar pra dormir. A cidade inteira. Cara. Então, pô, parabéns aí, porque uma feira dessa, ela vem com muita inovação pra todo mundo que participa aí. Então, que venham várias Dinetecs, que venham várias outras feiras aí de agronegócio que se movimenta muito no nosso país. Amém. Então, quer trazer os índices aí pra gente começar? Bora lá, vamos começar com o nosso queridíssimo milho, que tá sofrendo. Fechou em Campinas, São Paulo, a R$ 74,42 a saca. O contrato de março teve uma breve aumento, fechando a R$ 76,18 a saca na B3, enquanto na Cebote, a R$ 4,75 o bushel. Já a soja, em Paranaguá, fechou a R$ 134,20, registrando mais uma queda. Na Cebote, tivemos R$ 10,19 o bushel para o contrato de março. Já o boi gordo, né, no mercado físico, registrou aí 320 arroba no Mato Grosso. Registrou, então, essa maior alta na semana. Na B3, né, o contrato com vencimento lá para abril, ou seja, daqui 3 meses, né, registrou 3,29. Ou seja, dá uma subida grande, mas já uma estabilizada naquele preço de 350 que a gente tinha. Então, ou seja, o mercado está precificando aí, pelo menos dentro da bolsa, né, da B3, uma precificação em cima de 330, 320 ali a arroba. O frango vivo fechou a R$ 4,67 o quilo, sem grande variação, enquanto o suíno ficou em R$ 7,69 em Santa Catarina, sendo um avanço semanal de 9,77%. Porco subiu mensal. Bastante. A gente tava falando de um preço de porco ali beirando 6, agora batendo um preço alto aí. Interessante. Quando a gente vai para piscicultura, né, ali a tilápia, que é o grande peixe vendido no Brasil, a gente fala em 7,55, né, de acordo com o CPEA. R$ 7,55. E eu queria me justificar que ainda não temos os vídeos de tilápia, porque infelizmente, graças às chuvas, graças a Deus temos chuvas, mas infelizmente não podemos começar lá em casa ainda. Oi, tá chovendo bem, né? Cara, eu tô com medo. Essa semana foi água. Eu começando a falar que vai até março as chuvas, e a gente fica com medo de como é que vai ser pra safra do final do ano. Que hora que vai aparecer o veranico, então. Exatamente. Cara, tá chovendo, pelo menos aqui. Comenta aí, por favor, na sua cidade aí, qual que é a região e como que tá o volume de chuvas aí nos últimos dias. A gente ficou sem Giro do Agro aí final de ano, né? Por quê? Descansar um pouquinho, né? E aí agora a gente voltou e então nesse período aí de final de ano, início, a gente já tá no dia 17, que vai ao ar no dia 18, 19, como que tá as chuvas aí aonde você mora? Aqui em Goiânia, em Goiás especificamente, tá chovendo muito. Nossa, cara. Lá em casa choveu a semana inteira, sem parar. Chuva pesada, cara. Pesada. Arrancando asfalto aqui na Jamel Cecília em Goiânia, tá pesado, cara.
Então, comentem aí pra gente. Já o etanol e o açúcar, né, que eles são relacionados, vou explicar isso pro Luiz hoje, que o Luiz tá aqui do nosso lado. Luiz, por que a gente sempre traz os dados do etanol e do açúcar? Porque o etanol e o açúcar vêm da mesma base, que é a cana de açúcar. Aí, então, se o etanol sobe, o açúcar também sobe. Então, o etanol e o açúcar, né, a gente tem aí 2,73 o litro e 0,44 dólares, né, apresentando variação de 31% comparativo semanal. Quase nada aí. Já o açúcar ficou em 153,41 a saca, apresentando uma queda de 4,87% no mês. E no dólar, 25,32 dólares. Maravilha. E o leite, né? O leite quente tá a média de cotação de 2,63. Abaixou aí a média Brasil desde o ano passado, que estava em 2,80, né? Então registrando aí o leite spot, né? Registrado a 2,65, com várias quedas nas principais praças, né? E o que é o leite spot no final das contas, né? O mercado de leite spot, ele refere-se à compra e venda imediata do leite cru entre produtores e indústrias, sem contratos prévios, sem a dinâmica já estabelecida ali. Então, o leite spot é aquele leite rápido. Colheu não, você não colhe, né? Você tirou o leite ali, você já vende ali com a fábrica logo depois. O homem só pensa em soja, moço. Pô, é. E gergelim. Oi, pior que eu fui na fazenda do meu tio, né? Inclusive, se estiver assistindo aí, um abraço. E aí, final do ano, pô, agora tudo ficou mais fácil. É uma fazendinha pequena, 50 hectares ali, pequenininha. Um pouquinho de gado de leite, um pouco de corte e tal, né? Uma fazendinha pequena. Antes era na mão, agora é tudo ordenhadeira. É só bom sentar, demais. tomar um chimarrãozinho ali e esperar. Bem tranquilo, bem macio. A tecnologia, né? Então, quer puxar a primeira Bora. notícia? Chama. Lira, ministro da Agricultura, será? Desde que a CNN noticiou na tarde desta última quarta-feira, dia 16, que o Arthur Lira poderia, após deixar a presidência da Câmara dos Deputados no dia 1º de fevereiro, assumir o Ministério da Agricultura, os corredores de Brasília ficaram ainda mais movimentados e especulativos. Estão trabalhando muito Nossa, agora. meu Deus do céu, a Nossa fofoca senhora. tá comendo solto. Não trabalha esses vagabundos. Vai. Porque ele iria querer o mapa e porque o Lula quer o deputado, o centro, como seu ministro. Apoio e trânsito político, ambos querem. O presidente para alguns de seus propósitos e a garantia de um intelector efetivo, então, no Congresso Nacional. E o deputado do Progressistas está, obviamente, pensando em seu futuro político, como explicou o cientista político do canal Dextra, Paulo Moura, em entrevistas ao Notícias Agrícolas. Garantindo o ministério, o Lira garantiria ainda que mantém seu poder e influência sobre o plenário. Da mesma forma, sobre o futuro presidente da Câmara dos Deputados. Além disso, o Partido Deputado, Progressistas, é um partido que tem raízes fortes no agronegócio. Abre aspas. O Lira costuma se alinhar ao bolsonarismo e a turma do Calheiros ao Lula, na disputa regional em Alagoas. Mas o PP pode indicar alguém. O próprio Lira pode ser quem indique o próximo ministro. Não sei se ele mesmo seria o novo ministro, complementa. Então, nem sabe ainda se o cara realmente vai ser. O que tá acontecendo aqui? Vamos tentar entender essa dinâmica política. O Lula tá perdendo apoio. O Lula tá sem apoio do Congresso. Da onde que eu tirei essa informação? Pensa o seguinte, quando o presidente Lula foi eleito, ele tinha uma base muito sólida. O próprio partido tem 69 deputados, tem 31 senadores. 31 senadores é quase 40%. São 81 senadores, 31 é do PT. Então, o Lula tinha uma base muito forte. Com a base muito forte no Congresso, seja na Câmara ou no Senado, faz com que, ele consegue ali passar qualquer tipo de projeto de lei que ele queira. Porque a base é dele. Sim. Quando a gente fala, 69 é pouco, mas isso é só do partido. O PT tem outras bases ali, como o PSOL, tem vários outros partidos de esquerda que compõem ali aquela base que fica grande o suficiente para passar qualquer projeto de lei. Precisa só um pouquinho do centrão. Só que as últimas coisas que estão acontecendo as medidas que o Lula quer passar, nem a própria base quer votar. Ou seja, é um enfraquecimento da base da esquerda dentro do Congresso. Quer dizer que a direita está muito forte? Também não. Quer dizer que o centro está forte. Por quê? Porque a direita também não tem uma base tão grande quanto para tomar o controle ali do Congresso. Então o centro é que determina. E dessa forma, quem que é a principal pessoa que comanda o centro do Congresso Nacional há vários anos? O Arthur Lira. O Arthur Lira consegue ali conversar com ambos os lados, consegue ali controlar e fazer uma manipulação de pessoas muito bem feita. Ele é bom nisso. Pode falar muita coisa do Arthur Lira, mas ele é bom Mas na manipulação ele é granfino. O cara é bom. E agora, ele vai sair do cargo ali, né, de presidente da Câmara e vai ali, o Lula quer chamar ele para dar um grande ministério. O MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura, é um dos maiores ministérios que a gente tem, entregando de mão beijada aí pro centrão e não pra esquerda. Por quê? Porque o Lula precisa de apoio pensando em 2026. Do jeito que tá, ele não consegue. Quer dizer que eu quero o Lula? Não. Tô só mostrando o jeito que é. Então, essa jogada política, ele quer trazer um pouco do centro para
conseguir ali pelo menos se manter ativo politicamente, porque somente com os votos da esquerda ele não está conseguindo passar nada no Congresso Nacional. Então essa é a notícia aí, o Luiz pode jogar lá pra baixo aí pra gente o TP. E vocês aí, acham que o Arthur Lira faz sentido ele tá aí no Ministério da Agricultura? Você acha que esse apoio entre o Centrão e o Lula faz sentido? É bom pro nosso país ou não? Comenta aí pra gente. E lembrando sempre que o centro ele não é esquerda e o centro não é direita. O centro ele quer o quê? Ele quer poder. Então se o presidente é de esquerda, ele vai se alinhar àquilo. Se ele é de direita, vai se alinhar àquilo. Até o momento que ele perceber que tem um grupo mais forte. Foi assim. Então o centro ele vai se manejando conforme quem tá no poder. Então significa que o Lula tá trazendo o Arthur Lira pra esquerda? Lê do engano. O Arthur Lira simplesmente ao centro, tá ali e ele vai usar do Lula pra isso. E mostra o enfraquecimento do presidente Lula ao precisar do centro pra governar desse jeito, né? Todo mundo precisa, mas... É tipo analista. Quando a arroba tá subindo, eles provocam a arroba mais alta. Quando tá caindo, eles provocam a arroba mais baixa. Analista... não tem nenhum gado no pasto, é bom falar, né? Vamos falar é simples, né? Então agora outra notícia sobre a liderança ali de São Paulo, né, na exportação brasileira, com superávit de 150 bilhões ali no ano passado. Bilhão. O Estado, em 2024, mantém um protagonismo no agronegócio nacional, destacando-se com açúcar, carnes, celulose e suco de laranja. Aproveitando a celulose, um abraço pro Marduk, nosso grande amigo ali da FIEG. Bravo. Sensacional. Brabíssimo. Que mexe, inclusive, nessa área. O Estado de São Paulo consolidou sua liderança no agronegócio brasileiro em 2024, respondendo por 18,6% das exportações do setor no nosso país. O Estado atingiu um superávit recorde de 150 bilhões. Só um detalhe, é recorde, viu, gente? Eu não tô falando errado. Eu queria deixar isso claro. Pode perder a palavra no Benner Queiroz. Eu não tô falando errado. É recorde que fala. Pensei que era recorde. É recorde. Então recorde. De 150 bilhões. Reflexo de exportações que somaram 184,7 bilhões, um crescimento de 6,8% em comparação a 2023. Já as importações do setor totalizaram 34 bilhões, mais 11,9%. De acordo com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, os 5 principais grupos de produtos exportados representaram 78,9% das vendas do agronegócio paulista. Complexo sucro alcooleiro, 74,16 bilhões, com o açúcar liderando 93%. Nossa, é muito. É muita coisa, só açúcar, cara. Só açúcar praticamente. É O norte-americano quase não gosta de açúcar. As carnes, 21,52 bilhões, sendo a carne bovina responsável por 84,2%. Tem que ter gado no pasto mesmo. Os produtos florestais, desculpa, gente, ao vivo e embolou. 18,93 bilhões, com destaque para celulose, aloclabin e papel. Grupo de sucos, 17,78 bilhões, sendo o suco de laranja o principal produto, e o complexo de soja, 13,68 bilhões, com 78,9% do valor vindo da soja em grão. E é muito engraçado ver que, apesar de ser o maior importador, por que importa? Porque, São Paulo tem a maioria do povo brasileiro, né? A gente tá falando ali de 40 milhões, 35 milhões, agora não lembro de cabeça quantos milhões de pessoas que estão ali no estado, né, de São Paulo como um todo. E mesmo importando tanto, ainda teve um superávit de 150 bilhões, ou seja, ainda vendeu muito mais. O que é o agronegócio no mundo, cara? E aí o açúcar aí dando show aí, olha, aquela interior paulista ali, você sabe o quanto de cana que tem ali e o quanto que joga ali pra americano o gosto de açúcar. Mesmo com a tristeza que foi em relação às queimadas. E isso com as queimadas. Isso imagina se não fosse isso. Maravilha aí. Parabéns aí pro estado de São Paulo aí, considerando aí, já pode ser considerado o terceiro melhor estado do país depois de Goiás e Mato Grosso, né? Concordo. Ser, né? Estão vindo bem aí. Principalmente pelo Palmeiras. Se esforça aí que com o tempo aí talvez vocês ganhem aqui. Mas nunca vão tomar o lugar do meu país, Goiás. Nunca serão. Já o café ocupou a 6ª posição, com exportações de 7,71 bilhões. Inclusive, eu queria pedir pra vocês falarem, vocês querem os índices do café aqui ou não, moçada? Porque em Goiás a gente não tem muito, né? É bom, eu gosto do índice de café. Vamos trazer então os índices de café. Até porque a gente teve aí nos últimos meses aí uma alta absurda de café, né? Então, se a gente conseguir avisar antes pra vocês já vão no mercado e compra bastante, se preparando, né? Combinado. Porque isso que é interessante, que a gente consegue aqui, se você acompanhar, a gente grava na sexta, vai ao ar no sábado ou domingo, né? Então, decidindo ainda. Significa que a gente consegue quase em primeira mão algumas notícias de preços que vão levar algumas semanas para aumentar. Então, se você sabe que o etanol vai aumentar, abastece o tanque. Se você sabe aí que o açúcar vai aumentar, já compra aí. Ainda mais se você tem uma escala grande, já enche o estoque de açúcar aí, porque você sabe
através da gente que vai aumentar. Gostei, Edson, vou trazer esses índices. Brabo, brabíssimo. E mandar um abraço também aí, igual você mandou pro Marduk, por quê? Porque lá na reunião da FIEG, né, e da FAEG também, dos maiores planos que existe aqui para Goiás, que o Marduk tá puxando, é justamente trazer aqui para Goiânia, ou a redondeza aqui de Goiânia, uma indústria de celulose, cara. A gente tem aqui muito eucalipto, a gente tem aí a capacidade operacional para tocar uma indústria, a gente precisa, seja a Suzano, seja a Klabin, seja alguém trazer uma indústria aqui para A gente tem que industrializar nosso estado. Então pode contar aí com o apoio de todo mundo aqui que a gente conseguir, porque a gente precisa dessa indústria aqui em Goiás. Você olha para Mato Grosso do Sul ali, chegou aquela indústria não sei se é da Suzano ou da Klabin, são 6 quilômetros só à frente da indústria. Eu acho que é da Suzano, que o Marduk comentou. 6 quilômetros. Imagina muita quantas pessoas empregadas, quanto facilita o transporte, a logística, quanto que o produto final fica mais barato para quem mora, trabalha e vive e paga imposto, que é uma das melhores coisas do mundo, é pagar imposto. Nossa senhora, meu Deus aqui no estado de Goiás. Então, paraíso. E a próxima notícia aí que o Luizão vai trazer pra gente, né? Então, teve mais um recorde aí, o recorde agora que eu aprendi com a Lísia, no Porto de Santos, graças à exportação de soja e açúcar. Açúcar mais uma vez. Mais uma vez. O Porto de Santos alcançou o marco inédito em 2024, movimentando 179,8 milhões de toneladas no acumulado do ano, um crescimento de 3,8% em relação a 2023. O Edson sempre fala que é importante a gente trazer o comparativo, para vocês terem noção de qual que foi esse aumento. O resultado consolida o melhor desempenho anual da história do complexo portuário. Então as exportações somaram aí 131,3 milhões de toneladas, ou seja, um aumento de 1% em relação ao ano passado. Enquanto as importações atingiram aí 48,5 milhões de toneladas, mais 12%, ou seja, entrou coisa aí nesse Porto de Santos aí e mesmo assim continuou, não teve a lotação máxima. Chegou perto? Chegou. E a gente tinha avisado. A gente avisou, estava em 94% da ocupação total do porto, mas assim, conseguimos. Há uma preocupação grande para a próxima safra agora, principalmente quando sair a soja, porque aí o Brasil é soja infinito, né? A Bom Futuro soltar soja ali ferrou. Então, quando a gente tem uma preocupação sobre a capacidade portuária, mas em relação ao ano passado, o Porto de Santos deu show aí pra gente. No segmento, então, de granéis sólidos, que totalizou 90,7 milhões de toneladas, o açúcar liderou com 27 milhões de toneladas, um aumento de 17,8%, e foi seguido pela soja em grãos, com 27,8 milhões de toneladas, e o milho, que registrou 15,9 milhões de toneladas. O milho, inclusive, que a gente está sofrendo, cara. Os preços estão judiando o produtor. Outros produtos também do agronegócio se destacaram como o farelo de soja, né, atualmente 2,5%, o café em grão, que aumentou 41%. Loucura, cara. E carnes também, que aumentaram 31%. Os granéis líquidos e carga geral alcançaram 19,6 milhões de toneladas, com aumento de 1,2%, estabelecendo um novo recorde para o segmento. Então a carga geral solta movimentou também 9,6 milhões de toneladas, um aumento também de 9,3%. Ou seja, tudo que a gente está falando aqui tudo aumentou em quantidade no Porto Santos, e mesmo assim ele conseguiu segurar. Ano que vem, que é esse ano, né, 2025, ele não sabe. Então a gente precisa de reformas ali logísticas, seja dentro do porto, seja na chegada, nos trens e tudo mais, mas deram show. Então, os containers, né, ali, pode abaixar um pouquinho, infraestrutura, a movimentação de containers ali, ultrapassou pela primeira vez a marca de 5 milhões de TEU. Então, totalizou aí 5,4 milhões de TEU em 2024, um aumento expressivo, 14,7%. Então, para resumir essa notícia, show. Porto de Santos aí, mais uma vez. Sensacional aí. Infelizmente, a gente continua tendo estradas precárias, a gente continua levando tudo através de caminhão, que não faz sentido nenhum. A gente deveria ter uma malha ferroviária que limpasse as estradas aí, diminuiria acidentes, manutenção e tudo mais. Mas, infelizmente, a gente não tem uma logística tão boa, mas o Porto de especificamente, deu show. E quando tem algo bom, a gente tem que falar, né, Lívia? E na Bolsa continua dando show. É uma ação muito boa. Você é acionista também do Porto de Santos, sensacional. Eu sou acionista, amo o Porto de Santos, meu queridinho. Então, antes de finalizar o programa, a gente vai falar sobre o quê? A ré do Lula. A ré do Lula. O que é a ré do Lula? Vamos explicar de maneira bem simples o que aconteceu aqui, porque já estão cientes aí desse movimento do PIX, da fiscalização e tudo mais. Vamos explicar de maneira bem simples. Nunca existiu uma proposta de taxação do PIX. Não era para taxar o PIX, colocar imposto no PIX. Não era. O que ia acontecer o governo ia fiscalizar através da movimentação do PIX para pegar pessoas na malha fina. Ou seja,
pô, essa fiscalização ia pegar pessoas acima de R$5.000. Só que todo mundo movimenta acima de R$5.000 que tem um trabalho autônomo. E o governo só esqueceu de uma simples questão que é faturamento não é lucro. Ou seja, se a dona Maria, que vende pão de queijo, recebeu R$5.000 no Pix, não quer dizer que ela tem R$5.000 livres. Significa que ela comprou o pão de queijo, que ela comprou a farelo, que ela comprou o pão, a farinha, o milho, a farinha, o queijo, o polvilho. Então, o Uber, que recebeu ali na conta R$5.000, não significa que ele tem de lucro R$5.000. Coloca o desgaste do carro do cara, coloca a gasolina, coloca o tempo que ele perdeu trabalhando. O mecânico, se ele recebeu R$5.000, não significa que ele tem ali R$5.000 de lucro. Então, é uma burrice, é idiotice. É um absurdo. Pô, governo foi uma bola tão fora que quando começou as pessoas a reclamarem disso e o movimento ficou grande, ele inventou uma fake news falando assim, não, estão mentindo que vão taxar, mas ninguém falou que ia taxar. Ninguém falou Então isso. ele jogou uma cortina de fumaça em cima. Só que mesmo assim, teve um vídeo do Nicolas aí que começou a explicar mais ainda. Teve várias outras pessoas se manifestando, até da esquerda se manifestou. Foi a primeira vez que eu vi gente da esquerda aí, ó. Mas ainda tem uns gênios da esquerda falando que o governo tava certo e a gente que fez fake news. Mas, pô... Ah, pelo amor de Deus, cara. Aí tem que se... enfim, não vou falar a palavra. E aí, depois disso, o governo volta atrás... E não vai mais ter essa fiscalização do Pix. Mas ele já volta atrás falando que não vai ter taxação do Pix. Ninguém falou disso. Ninguém falou de taxação. Pô, mas acho que a gente é burro. Acho que é isso. O governo ele imagina a gente como um bando de animal bípede burro. Mas a gente não é. A gente tem que deixar isso muito bem claro. Muito parabéns a quem se manifestou, porque é uma vitória do povo, é uma vitória das pessoas. Não povo, não digo a vitória do povo. Tô falando a vitória das pessoas que colocaram a boca para falar assim, eu não aceito isso. E o governo recuou, voltou para trás e a gente tem que fazer exatamente isso, botar o governo local dele, que é um governo pequeno, que não interfere na vida das pessoas, que deixa o trabalhador trabalhar, que não vem fiscalizando como se o trabalhador fosse um vagabundo, criminoso. Não faz sentido. Então, parabéns a todo mundo que foi para cima. Quem move o país, além do agro, as pessoas, os microempresários, as pessoas que vendem um pão de queijo, que vendem de Uber, colocam a barraquinha na porta de casa. Infelizmente, as pessoas estão no mercado autônomo ali porque não tem a capacidade de pagar um imposto alto, porque não tem como pagar 15% de imposto, não consegue nem abrir uma empresa, porque, pô, faz o seguinte, pega pra uma mulher que vende pão de queijo na porta de casa e fala, abre uma empresa aí. Pô, a burocracia que é essa. Pô. É uma canseira. Então é isso, então parabéns ao povo. O que aconteceu foi isso, o governo recuou com medo, porque já não tem muito apoio popular, o Lula não é o mesmo Lula que ganhou a eleição com mais de 50% das pessoas. Então agora, hoje, se fosse uma eleição, não sei se ele conseguiria, principalmente dependendo contra quem ele fosse. Então teve que recuar sim, vai continuar recuando e a gente vai ter que sempre se unir para jogar o governo no lugar dele, que é lá embaixo, e a gente para cima. Lembrando sempre dessa união, né, Edson? Que foi o grande diferencial, usar as redes sociais, inclusive, para isso. Maravilha. E eu queria deixar só um agradecimento pro João Luiz Nunes, 9225, que no nosso último vídeo, de 2 semanas atrás, ele que trouxe a questão do leite spot e também falou sobre a frequência dos levantamentos do leite UHT, leite em pó e mussarela, que representam 80% a 90% do comércio de derivados e os dados são semanais, segundo ele. Muito obrigado pela dica, foi maravilhoso, me ajudou a colocar mais informações no nosso programa. Maravilha, é isso aí, obrigado pelo comentário. Então, para finalizar, você quer falar um recado final? É um prazer inenarrável estar com vocês, estar de volta aqui nesse primeiro Giro do Agro de 2025. Chama, esse ano vai dar bom. Que Esse ano é bom. cada vez mais. E parabéns ao canal também, muita gente nova. A gente terminou o ano com 1.400 pessoas, a gente tá com 2.300. Então, ó, estralando, que canal bom, vamos crescer mais ainda. 2.310. 2.310 pessoas. É uma multidão de pessoas. O mundo velho de gente. Maravilhoso falar com vocês. Então, valeu, Luiz. Valeu, Luiz. Queria mandar antes pro final, abraço pra Canarana, Matinha, Garapu 2, Culuene, Serra Dourada. Porra, a cidade mais bonita do Vale do Araguaia, que é Canarana, viu, Água Boa?